Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Futebol Desconhecido e hoje iremos destrinchar a história do Kaiserslautern. O clube foi fundado em 2 de junho de 1900, porém existem arquivos que descrevem a fundação dos Kaisers em 1º de março de 1909. O clube é um dos maiores da Alemanha, tanto em número de associados como em história e títulos conquistados. Os Kaisers contam com mais de 27 mil membros associados, fazendo com que o clube esteja entre os 25 maiores da Alemanha. O clube nasceu através de diversas fusões anteriores. Um homem começou a passar futebol para alguns estudantes de uma escola secundária na Baviera, e para isso utilizava um terreno emprestado. Em meados de 1895, uma carta enviada à prefeitura sugeriu que o futebol fosse implementado na região. Com isso, alguns pequenos clubes foram nascendo e os Diabos Vermelhos nasceram através de pequenas fusões. Em seus anos iniciais, o clube obteve boas campanhas em torneios de distrito, conseguindo sempre alcançar as partes finais dos torneios, porém não obtivera muito êxito em suas tentativas. Após o período de guerras, alguns rebaixamentos e conquistas de distrito, o clube começou a colher bons frutos na década de 50, quando venceu o campeonato alemão de 1951 e logo após em 1953, com uma participação emblemática do jogador Fritz Walter, que foi prisioneiro de guerra na Romênia e regressou para os Diabos Vermelhos em 1945. Walter era um dos jogadores mais conhecidos da Alemanha e era conhecido por ser um goleador virtuoso, tendo em um jogo marcado 13 gols na vitória por 26-0 contra o Pirmasens em 1942. O clube continuou tendo boas campanhas e foi um dos membros fundadores da Bundesliga, tendo permanecido na liga principal até 1995, quando foi rebaixado pela primeira vez. Porém, até o seu primeiro rebaixamento, o clube havia conquistado o título alemão de 1991. Em 1996 conseguiu o acesso à elite novamente e lá se manteve até 2006, tendo conquistado outro campeonato alemão em 1998. A partir de 2006 o clube só estaria na Bundesliga apenas 2 vezes, em 2010 e 2011. Hoje transita entre a terceira e a segunda divisão com atuações e campanhas medianas. Em sua prateleira, o clube conquistou 4 campeonatos alemães, 2 títulos da segunda divisão alemã, 2 Copas da Alemanha, uma Supercopa da Alemanha, além de 5 vice-campeonatos na Copa da Alemanha e 4 vice-campeonatos alemães. O clube contém em sua história inúmeros títulos regionais e distritais. Em torneios internacionais o clube não disputa um campeonato desde 2003, porém, seus melhores resultados foram as semifinais da Europa League em 2 ocasiões, em 1982 e 2001, sendo talvez a de 2000 uma lembrança um tanto desagradável para os torcedores, pois o clube foi eliminado pelo Deportivo Alavés por 9-2 no placar agregado. Na Champions League o clube atingiu as quartas de final em 1998, tendo sido eliminado pelo Bayern de Munique. O clube participou de outros torneios como a Taça dos Vencedores das Taças e a Copa Intertoto. Ao todo, o clube disputou mais de 175 jogos internacionais, tendo vencido 84 confrontos. Os Kaisers são conhecidos também por alguns jogadores notáveis que passaram pelo clube. Miroslav Klose atuou pelo clube de 2000 a 2004, atuando em mais de 145 partidas e marcando cerca de 52 gols. Outro jogador conhecido foi Michael Ballack. Atuou pelo clube entre 1997 e 1999, tendo sido campeão do campeonato alemão de 1998. Outro jogador notável foi o ídolo Fritz Walter, formado nos Diabos Vermelhos. Não só foi um dos maiores artilheiros do clube com 97 gols, como também uma das personalidades mais conhecidas e respeitadas da Alemanha. Venceu 2 campeonatos alemães com o clube em 1951 e 1953 e esteve presente na seleção campeã mundial de 1954. Walter foi um dos jogadores mais importantes e prestigiados da história da Alemanha, tendo recebido inúmeros prêmios, inclusive o de cidadão honorário. Os torcedores dos Diabos Vermelhos estão entre os mais numerosos da Alemanha, tendo na década de 90 uma média superior a 40 mil torcedores por jogo.
Apesar da média ter caído devido aos rebaixamentos, o clube ainda tem médias altas principalmente em jogos em casa. O clube conta com mais de 320 fãs-clubes espalhados pela Alemanha e Europa, tendo inúmeros movimentos e torcedores ligados ao movimento ultra. Os movimentos ultras do clube são considerados uns dos mais barulhentos e temidos da Alemanha, são responsáveis por cânticos, shows de bandeiras e pelas amizades construídas ao longo do tempo. O grupo Ultra, Geração Lucifer, mantém boas relações com o Horda Frenética 97, um movimento ultra do Metz, clube francês. Existe uma crescente amizade com os torcedores do Stuttgart e uma amizade histórica é mantida com o 1860 de Munique. A união das torcidas vem desde a década de 60 e é considerada uma das uniões mais antigas da Alemanha. Os rivais do clube ficam nas proximidades do sudoeste alemão, sendo Waldorf Mannheim, Karlsruher, Saarbrücken e a Eintracht de Frankfurt alguns dos principais rivais dos Diabos Vermelhos. Existe também uma rivalidade que vem crescendo com o tempo contra o Mainz, pois existe uma certa desavença entre os torcedores. O clube manda seus jogos no estádio Fritz-Walter, com capacidade para 49.327 espectadores. O estádio carrega o nome do maior ídolo da história do clube. O jogador com mais gols marcados pelos Kaisers foi o atacante formado no clube Willi Wenzel, com 139 gols marcados e conquistou 2 campeonatos alemães pelo clube. Já o jogador com mais partidas disputadas foi o zagueiro Werner Melzer, com 446 partidas disputadas pelo clube. Este foi um breve resumo da história do gigante Kaiserslautern. Deixe o like e seu comentário e em breve mais histórias de times aparecerão no canal. Obrigado.